Oi, gente! Então, eu vou ensinar pra vocês a fazer esta blusinha bem brasileira, bem Brasil Core, com essas cores aqui, ó. Eu tô usando linha pérola, tá? Como a Copa vai ser, tipo, inverno, né? Então eu resolvi fazer uma sobreposiçãozinha que dá pra usar com qualquer look. Vou usar essas cores aqui. A gente vai precisar de fita métrica. E eu vou usar agulha de 2,5. Aqui na indicação, tá aqui, olha. Você pode usar agulha de 2 a 2,5. Vocês podem até usar de 3, por aí, tá? Eu ia usar de 3, mas como eu gosto do ponto mais fechadinho, eu vou usar essa aqui. Vamos começar? Ah, e não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, de tirar as dúvidas nos campos de pergunta. Os looks estão todos no short, tem a aba short aí no YouTube. Os looks estão todos lá, tá bom? E vamos lá. Então, gente, como é que vocês vão começar a tirar a medida de vocês? Vocês vão pegar a fita métrica, ó, vocês vão fazer as correntinhas. Como é uma peça caidinha no ombro, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu fiz as correntinhas aqui, vou mostrar pra vocês e vou fazer depois. Ó, vocês vão pegar a fita métrica e vocês vão medir assim, ó, no ombro a ombro. Lembrando que o fio cede, tá? Então, vocês vão fazer essa quantidade aqui, ó, no ombro a ombro, pode até fazer um pouquinho mais, ó, daqui pra cá, ó. E vão fazer isso aqui de correntinha, tá? Vamos lá fazer na prática. Eu vou começar com o meu fio azul, ó. Vou fazer as minhas correntinhas aqui. Vou fazer as correntinhas aqui. Eu não uso, tá, uma quantidade de correntinha específica, porque cada um tem seu ponto, vai depender do material que vocês vão fazer, a linha, a agulha, tudo isso interfere, tá? A tensão do seu ponto, tudo isso interfere. Então, vocês vão fazer medindo no seu corpo, ou no corpo da sua cliente, peça as medidas para ela. E você vai pegar esse número e vai fazer ali de acordo com o número. Aí, bota na fita métrica. É assim que eu faço e dá super certo, tá? Ó, vou fazer as minhas correntinhas aqui e vou medir no meu corpo. Pode deixar que eu vou mostrar pra vocês pra poder ficar bem claro. Fiz as minhas correntinhas, ó, pra quem tiver interesse em saber as medidas em centímetros, ó, vou medir aqui pra vocês terem uma noção. Ó. Ela fica mais ou menos com 40 centímetros, tá? Lembrando que ela cede. Akira, como assim ela cede? Porque você vai pegar isso aqui, ó, ela estica, tá vendo? Ela cede. Aí ela vai ficar exatamente assim no corpo de vocês, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, ela vai ficar assim no corpo, ó. Eu deixo até passar um pouquinho da ponta do ombro, ó. Vai ficar assim. E ele cede, ó. Ele vai cedendo conforme você for tecendo. Vai ficar assim, porque aqui você vai crescer. Aí essa parte aqui do ombro, você vai fazer ela toda, que depois a gente vai montar com a parte da manga. Aqui vai fechar essa parte aqui, ó. Aí vai ficar como se fosse uma golinha canoa, sabe? Ó. Eu vou fazendo aqui, aí eu vou mostrando pra vocês que vocês vão entender. Mas eu vou fazer desse jeitinho aqui, ó. Ó, já fiz a minha medida, tudo certo. Aí aqui agora eu vou começar a subir as carreiras. Aí aqui eu vou subir 3 correntinhas, ó, 1, 2 e 3. Que aí 2 correntinhas equivale para mim ao ponto alto e uma de separação. Mas vocês podem fazer o ponto alto com 3 correntinhas também, é só colocar mais uma para poder ser o ponto de separação. Eu, no caso, vou fazer desse jeitinho aqui, tá? Subir 2 correntinhas, tem aqui ao total 3, aí eu vou contar 1, 2, 3, 4 e 5. Aí na quinta, ó, vou laçar minha agulha, opa, laço a minha agulha, e na quinta eu faço um ponto alto. Venho aqui e faço um ponto alto. Aí vai ficar assim, ó, bem apertadinho, certo? Aí eu vou botar um ponto de separação aqui, laço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Aí, correntinha de separação, laço, pulo um ponto de base, venho pra cá e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer isso a sequência inteira. Ó, um ponto de separação,
laço, ponto alto. E eu vou fazer nessa sequência a carreira inteira, tá? É só ponto alto com pontinho de separação. Sem mistério, tá? Eu vou fazer até aqui o final, que a de azul nós vamos fazer algumas carreiras, tá? Vou fazer aqui e eu mostro pra vocês. Feito aqui, ó, a minha primeira carreira com esse ponto alto com ponto de separação. Aí eu vou pra segunda agora. Aí a segunda, eu vou de novo subir duas correntinhas, ó, uma, duas ou três, tá? Com mais uma de separação. Viro o meu trabalho, laço a minha agulha e vou trabalhando de ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer o mesmo esquema. Vou começar aqui no primeiro, ó, ponto alto, ponto de separação, ó. Aí laço a agulha, ponto alto aqui de novo. Aí ponto de separação, laço a minha agulha, aí aqui ponto alto de novo. E vou fazendo isso quantas carreiras forem necessárias, tá? Ó, aqui eu acho que eu vou fazer umas 3 ou 4 carreiras, tá? Pra poder ficar como se fosse listradinho. Acho que umas 3 eu vou decidir aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, mas o processo é só esse. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ó, laço, ponto alto, ponto de separação. Aí laço, ponto alto. Aí você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, tá vendo os pontos altos? Pra quem for iniciantes, ó, vou fazendo ponto alto. Onde tem ponto alto, você vai colocar ponto alto em cima de ponto alto e correntinha de separação. Que aí ele vai ficando assim, ó, parece uma gradinha. Ó. Aí laço, aí ponto alto, correntinha de separação. E eu vou fazendo isso quantas carreiras forem necessárias, tá? Vocês vão fazer aí o de vocês, quantas carreiras de azul, quem for fazer Brasil Core, quem for fazer liso, permaneça aí sua peça inteira, e assim sucessivamente, beleza? Eu vou fazer minhas carreiras aqui e vou mostrar pra vocês. Então, eu fiz 4 carreiras de azul, ó, 4 carreiras de azul. Aí eu vou finalizar aqui e agora eu vou trabalhar com a linha amarela, ó. Aí pra finalizar, o que que eu faço? Ó, fechei aqui, aí eu faço um ponto, aperto ele bem, que ele some, ó. Corto meu fio. E aqui eu gosto de esconder, eu viro até aqui, ó. E eu vou escondendo ele entre a própria trama do crochê. Eu vou escondendo. Aí, às vezes, o que eu gosto de fazer? Eu giro ele pro lado ao contrário, ó, que aí ele vai abrir. Ele vai abrir. Aí, uma pontinha só, eu insiro bem aqui, ó. Em qualquer cantinho, pegar uma aqui. Venho pra cá. Ó, ele vai ficar assim. Vou até mais uma giradinha aqui. Aí eu dou 2 nozinhos, que aí ele vai sumir. Aí o arremate fica perfeito. Ó, dou um nozinho. Dou 2 nozinhos. Ó, aí vai ficar assim, ó. Imperceptível. Eu aperto bem esse nozinho com cuidado pra não arrebentar o fio. Aí eu corto o meu excesso. Ó. Perfeito, nem parece que aconteceu nada. Ó, aí vai ficar assim. Aí aqui no final, eu vou começar por aqui mesmo, tá? Como se tivesse... como se eu não estivesse trocando a linha. Aí a peça fica retinha. Ó, eu insiro a agulha aqui bem no finalzinho. Ó, como se fosse virando o trabalho. Insiro ele aqui. E eu vou trabalhar com ele normalmente. Um laço. Faço um pontinho bem apertado. E vou prosseguindo como se eu não estivesse trocando de fio. Ó, e aqui vai ser o mesmo esquema. Faço 3 correntinhas, que é 2 de ponto alto. E mais uma que é do ponto de separação. Mas quem quiser pode fazer 4, tá? Lembrando, é que eu gosto de fazer assim porque o ponto fica bonitinho. Aí eu vou virar o meu trabalho. Isso aqui depois a gente vai fazer o mesmo esquema na trama. O mesmo esquema daqui, tá? Por enquanto ele vai ficar assim solto. Aí eu vou fazer e vou arrematando, que pra mim é mais fácil. Mas se você preferir arrematar antes,
tranquilo, tá? Ó, e aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu só tô mudando de cor. Aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? E você vai fazendo isso com todas as cores. É a mesma coisa até ficar da altura. Você vai medir no corpo de vocês ou pede a medida da sua cliente na altura dela e faz de acordo com a medida. É assim que eu faço. E vai seguindo o baile. Ó, é desse jeitinho aqui que eu faço. Ó, não muda nada. Aí vai fazendo ponto alto, ponto de separação. E a mesma coisa eu vou fazendo isso em todas as carreiras. Vou fazer as minhas carreiras aqui e volto com vocês. Gente, fiz as minhas carreiras, ó, essa aqui é a parte da frente. A parte das costas, já até comecei a fazer. Ó, tá até aqui. É a mesma coisa, tá? É o mesmo processo. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Tô até terminando, que eu vou ensinar pra vocês como é que eu vou unir, que também é super simples. Ó, igualzinho. Eu vou colocar aqui na tela e também vou deixar na descrição a quantidade de carreira que eu fiz, tá? Ó, a de verde e amarela eu coloquei 6 carreiras, tá? Fiz 6 carreiras. E a de azul eu fiz 4. Beleza? Ela ficou assim, ó. Aí ficou 3 carreiras de azul, ó, 1, 2 e 3, 2 amarelas e 2 verdes, ó, tá assim, beleza? Eu vou até medir aqui com a fita métrica, pra quem tiver dúvidas, ó. O meu ficou com 31 centímetros mais ou menos, ó, 32. Lembrando que ele cede, ó, ele estica. E aqui na lateral, ele ficou com 43, ó. Ficou assim. Aí, a parte da frente é basicamente igual nas costas, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui no manequim como é que vai funcionar a parte do ombro. Então, gente, eu coloquei aqui no manequim pra vocês terem a noção do que eu tô falando. Ó, vocês vão medir assim no corpo de vocês, ó. Eu botei até uns alfinetezinhos aqui, olha, pra poder marcar. Essa parte aqui, ó, ela vai ser costurada ou eu vou fazer ponto baixíssimo. Você pode escolher os dois e fazer. Eu vou mostrar essa parte pra vocês, tá? Faz de conta que eu coloquei aqui, que eu terminei a parte das costas. Aí vai ficar igual a parte da frente e nas costas. Aí chega aqui no ombro, ó. Você vai decidir aonde você quer que chegue a costura, né? A costura, então, o ponto baixíssimo. Ele vai ficar aqui, né? E aqui. Mas aí você vai medir assim, ó. E a manga eu vou colocar na altura do seio. O seio, a linha do seio tá aqui, certo? Aí eu vou colocar a manga pra cá. Eu vou chegar nessa parte, só pra vocês entenderem, beleza? Mas é assim, ó. Coloquei até o alfinetinho aqui, vocês vão botar o marcador. É assim que vai funcionar, show? Eu vou montar aqui e volto com vocês. Vou fazer um lado aqui pra vocês verem e a gente vai fazer o outro lado juntas. Então, gente, feito aqui, ó, eu fiz a manga pra poder mostrar pra vocês, eu vou ensinar como é que faz, ó. É super simples. Aqui, eu fiz até mais, como a manga longa, né, eu fiz mais carreiras, né. Eu fiz com a mesma quantidade de carreiras daqui, 6 verde, 4 azul, ó. A manga, só que um pouquinho maior. Ó, vou deixar até aqui na tela pra vocês verem, ó. 6 verdes e 4 azul, tá? Aí eu fiz 3 amarelos, 3 verdes e 3 azuis, tá? Aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? Se vocês quiserem saber, tá lá e tá aqui na tela também, beleza? Aí aqui tá do lado certo, só pra vocês terem uma noção como fica, ó. Fica como se fosse uma manguinha canoa, eu botei até o marcador aqui. Aí eu vou virar aqui do avesso, que eu comecei do lado avesso. Aí eu fiz tudo em ponto baixíssimo. Deixa eu virar aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Eu fiz com ponto baixíssimo, ó. Aqui também. Aí aqui eu marquei no meu ombro, aonde eu quero que fique. Lembrando que aqui tem a mesma quantidade daqui. Ó, até eu botei aqui. Aí aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu juntei 11 buraquinhos desse aqui, ó, que tá aqui, ó, um em frente ao outro, ó, frente com costas, certo? Chegar aqui mais pra vocês verem, ó.
frente com costas, ó. Todas iguais, tá? A frente é igual às costas, ó, com 11 buraquinhos, ó. Aí eu coloquei o marcador aqui, que é aqui onde eu vou começar. Ó. Aí eu procuro fazer baixíssimo, um em frente ao outro, ó, buraquinho, buraquinho. Tá vendo que tá tudo certinho? Ó, é aqui que a gente vai fazer o ponto baixíssimo, contando com esse marcador aqui. Vou começar bem aqui, ó. Aqui eu vou virar desse lado aqui. Lembrando que tá do avesso, tá? Ó, do avesso. Aí aqui no 11, tem 11 contando daqui pra cá, só pra vocês entenderem. Aí eu vou começar daqui, ó. Desse buraquinho pra cá. Aí eu vou preparar minha agulha aqui e o meu fio. Ó. Aí aqui, qual vai ser o esquema? Eu procuro sempre pegar somente uma alcinha do fio. Ó, tá vendo que aqui tem a correntinha? Eu pego um fio daqui, ó, um fio daqui de um ponto alto e o outro fio daqui do outro ponto alto da frente. Aí você procura sempre deixar o buraquinho certinho, um em frente ao outro, ó, como se fosse um buraquinho real, ó. Tá vendo? Pra peça não ficar torta. Aí você vai crochetando com baixíssimo até chegar aqui no final, pegando num elinho só, pra peça ficar mais delicada, não ficar aquela coisa grossa no ombro. Tá? E buraquinho em frente a buraquinho pra peça ficar retinha. Eu vou até colocar outro marcador aqui, ó. Sempre usem esses marcadores pra vocês não se perderem. Eu boto aqui na frente e no final. Ó, aqui inseri meu fio, certo? Aí eu venho... Fecho com baixíssimo. Aí aqui, ó, eu pego somente num elinho. Pode ser qualquer um, ou da frente ou da trás. O importante é ficar retinho, um na frente do outro. Ó, um buraquinho na frente do outro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um buraco, assim, ó. Um buraquinho na frente do outro. Que aí você vai pegar qualquer elinho aqui. Pode ser qualquer umzinho. Ó, um. Aí pega o de frente. Aí tá tudo certinho. Aí você vem e fecha com baixíssimo. Vocês podem até crochetar aqui dentro, ó, de cada buraquinho aqui e fazer ponto baixo. Só que eu acho que fica muito grosso. Eu prefiro pegar só nesses elinhos aqui, ó. Eu acho que fica uma peça mais delicadinha. É chatinho, tem que ter paciência, mas tudo dá certo, é só praticar. Ó, tá vendo? Pego um elinho de cada aqui, baixíssimo. Aí pega aqui um de cada, ó. Aí baixíssimo. Aí, ó, certinho. Ó, tá vendo que o buraquinho tá aqui, ó? Vou até deixar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, tá vendo? Um em frente ao outro. Eu pego daqui, pego um elinho só. Tanto faz, tá? Pode pegar ou daqui, o que vocês acharem mais fácil. Geralmente eu pego qualquer um. Ó, pego aqui, desde que esteja um em frente ao outro. Ó, pra mim tá tranquilo. Porque como é a mesma cor de linha, não vai aparecer. Aí venho, vou andando e fecho tudo com baixíssimo. Na lateral, vocês vão fazer a mesma coisa. É o mesmo processo. Pegar um elinho e vou fechando. Aí eu vou fazendo isso até aqui a pontinha. Aí chegando aqui no final, eu corto, arremato e faço a mesma coisa aqui, tá? Ó, vou terminar meus pontos baixíssimos aqui, pegando num elinho só. Ó, tá tudo certinho aqui meu trabalho, ó, um em frente ao outro. Ó, igual um sanduichinho. E vou fechando. Baixíssimo, deixa eu fazer aqui de novo. Baixíssimo. Baixíssimo. Aí eu dou uma esticadinha. Aí eu cheguei aqui até o final, ó, fechei com baixíssimo. Aí eu faço só mais um ponto aqui e puxo ele bem, ó. Ele praticamente some, certo? Aí aqui, simplesmente, eu corto meu fio e arremato.
Aí eu insiro isso aqui em qualquer cantinho. Eu abro ele assim, ó. Insiro ele pra cá. Aí, como esse fio, ele é bem porosinho, ó, e ele desfia com muita facilidade, aí eu distorço ele assim, ele vai se dividir em dois. Ó, eu abro ele, igual que a gente fez lá no começo. Eu insiro aqui em qualquer cantinho também. Venho pra cá e dou uns 2 ou 3 nozinhos, aí eu corto meu fio. Que aí, ó, não desmancha nunca mais. Aí eu corto meu excesso. E fica maravilhoso. Aqui depois eu vou fazer a mesma coisa, que eu já posso tirar meu marcador. E aqui na lateral eu vou fazer o mesmo processo igualzinho. Só que aí eu faço um negócio para poder aproveitar o fio e não precisar ficar cortando o fio. O que que eu faço? Eu escolhi aqui a altura da manga, ó. Aqui, como eu falei ali no manequim, ele tá bem na altura do seio, que é essa faixa azul aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar nessa aqui, entre a verde e a azul. Aí aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui pela ponta. Deixa eu até preparar meu fio aqui. Que aí eu já não vou precisar cortar meu fio. Aí daqui eu vou pra manga direto, porque aqui na manga, quando eu faço com baixíssimo, ó, aqui tá no avesso com baixíssimo, aí eu vou precisar fazer mais 4 carreiras de azul. Aí eu venho pra cá, viro do lado certo e começo a crochetar. Vou chegar nessa parte. Ó, eu vou começar aqui pela pontinha, lembrando que tá do lado avesso, certo? Eu pego aqui bem pela pontinha de uma, ó, insiro a minha agulha aqui, em qualquer cantinho, ó, desde que seja no primeiro ponto. Ó, no primeiro ponto aqui de uma parte e aqui no outro em frente. Ó, vem pra cá. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu venho, pego a minha linha e faço um ponto. Aí aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou trabalhar com baixíssimo também. Ó. Aí aqui eu faço a mesma coisa. Eu junto buraquinho com buraquinho, porque aí eu vou ter um norte da onde eu tô, da onde eu estou. Ó. Aqui tem 4. Aí aqui eu venho, sempre tento pegar em um elinho só também, ó. E vou trabalhando com baixíssimo também. Que eu acho que fica mais delicado, mas se vocês quiserem fazer tipo assim, ó, inserir aqui a agulha e fazer ponto baixo, vocês podem fazer também. Só que eu não gosto muito do efeito. Eu prefiro fazer com baixíssimo. Mas se você fizer e achar ok, segue em frente, tá? Aqui eu prefiro fazer com baixíssimo, mas aí é questão de gosto. Vocês testam aí e vocês verem que ficou legal, aí vocês façam. Eu gosto muito de fazer assim. Aí eu venho aqui em qualquer cantinho e vou fazendo baixíssimo. Aí eu vou fazer isso até lá o finalzinho do verde e começando pelo azul. Ó, que eu vou fazer aqui, ó. No finalzinho do verde e quase começando com o azul, porque a gente vai precisar fazer uma carreira de azul, igual esse aqui. Aí eu vou fechando aqui a minha lateral toda com baixíssimo. Desse jeitinho aqui. Até chegar lá. Esse tamanho aqui, gente, ele é um PVSM, tá? Ele pode até vestir um G, um tamanho único. Só que como a modelagem dele é bem... vai ficar uma modelagem bem justinha no corpo, tá? Ó. Por enquanto, eu gastei um novelo só de cada cor e sobrou. Mas aí eu vou deixar tudo aqui na descrição. Ó, e aqui no amarelo. O amarelo eu vou fazer o mesmo processo. Eu junto bem aqui, ó. E vou fazendo. A mesma coisa. Às vezes cede um pouquinho, mas não tem problema não. Ó, pego assim. E vou fazendo baixíssimo.
Que aí ele vai ficar assim, ó. Aí eu vou fazendo o meu baixíssimo até ficar aqui, ó. Nos dois, no meio dos dois. Entre o verde e o azul. Ó. Que aí a gente vai começar a fazer a cava do nosso cropped. Aí aqui, gente, ó, já cheguei na minha divisão entre o verde e o azul. Ó, tá aqui. Fiz o ponto baixíssimo. Aí até vou fazer puxar um ponto aqui, ó. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar do lado certo. Ó, vou virar do lado certo. Não preciso cortar o fio. Deixa eu virar aqui do lado certo. Que aí eu vou completar a minha manga, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou até pegar o meu novelo, vou passar ele pra cá, ó, pra poder ficar do lado certo. Ó. Aí eu viro ele bonitinho, com cuidado, pra poder não desmanchar aqui. Ó, virei aqui. Ajeitei. Ó, vai ficar assim, desse jeitinho. Ó, que lindinho que tá ficando. Aí agora a gente vai começar aqui pela axila, que essa parte aqui é da axila, ó. Essa aqui é o ombro e essa aqui, ó, nossa cava. Aí aqui, qual vai ser o esquema? Eu vou subir 3 correntinhas, ou 2, né, na verdade. Quem quiser subir 3 pode também. Eu costumo subir 2 só. 1, 2 e 3. Que aí 2 que eu uso de ponto alto e uma de separação, tá? Aí quem quiser pode subir 4 ao total, né? Que são 3 de ponto alto e uma de separação. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou prosseguir com ponto alto, de novo. Aí o que que eu vou fazer? Não tem essa divisão aqui, ó. Tá vendo? O ponto alto tá deitado assim, ele tá em pé. Ó. Aí eu vou pegar bem nessa divisãozinha aqui. Aí eu venho aqui e vou continuar fazendo o meu motivo aqui, que é o ponto alto com ponto de separação. Ó, ponto alto, correntinha de separação, lacei, aí eu venho aqui, ó, é meio confusinho, mas é assim mesmo, ó. Venho e vou fazendo ponto alto, correntinha de separação, sempre nesses miolinhos aqui, ó, onde tá o ponto alto, que ele não tá, o ponto alto tá assim, ó. Aí eu vou inserir a agulha bem nesse onde ele tá, onde ele nasce, né, que é aqui. Aí eu venho, faço ponto alto, correntinha de separação, aí venho aqui, ponto alto de novo. Aí eu vou fazendo o mesmo esquema, chegou aqui no amarelo, aí ponto alto, aí assim eu vou fazendo a cava, a minha manga. Aqui de azul, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Nesses motivos aqui da manga e daqui da frente e das costas, tá? Eu vou fazer aqui a mesma quantidade. Eu vou fazer 4 carreiras de azul aqui na circunferência da manga. Aí aqui vai ser o mesmo esquema. Venho aqui, faço ponto alto. Correntinha de separação. Aí eu vou fazer esse esquema até aqui no ombro, ó. E chegando aqui no ombro, vou ensinar um macetinho pra vocês também. Aí, chegando aqui no topo do ombro, ó, isso aqui é a parte do ombro. A gente não emendou uma parte na outra, com baixíssimo. Aqui, o que que eu gosto de fazer? Ó, eu vou fazer um ponto alto nessa divisão aqui, ó. Que tá essa baguncinha aqui. Só pra poder abrir só um cadinho a manga. Ó, fiz um ponto alto, fiz um ponto de separação. Lacei. E aqui, ó, eu vou fazer outra. Ó, ela vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, só pra ela poder não ficar muito agarrada. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Aí aqui, gente, não tem mistério. Eu vou fazer 4 carreiras de azul, igual que eu fiz no corpinho e nas mangas. Na manga dali, né? E as duas mangas vão ficar iguaizinhas. Ó. Aqui, mesmo esquema da frente. As costas, que as duas partes são iguais, ó. Vai ficar igualzinho. Mesma coisa. Vou fazer as minhas 4 carreiras aqui, ó. Vou finalizar aqui com vocês só pra poder não gerar dúvidas. Mas é a mesma coisa, né, que eu coloquei lá. Quem tiver esquecer, volta lá
que tá lá a regrinha que eu fiz aqui pra mim, tá? Se vocês quiserem fazer algo mesmo na peça de vocês, é aquela lá, tá? Que tá a quantidade de carreiras que eu fiz aqui. 6 da verde e amarela e 4 da azul. Ó, aqui chegamos embaixo do braço. Ó. Deixa eu até colocar aqui pra vocês enxergarem melhor. Ó. Aqui é o ombro e aqui embaixo do braço, da axila. Ó, vou fazer aqui com vocês. Aí aqui, finalizei. Ó, vou terminar nesse aqui, ó. Faço mais um ponto baixo aqui. Ponto alto, perdão, aqui. Ó. Faço mais um ponto alto. Correntinha de separação. Essa aqui é o último ponto alto com correntinha de separação dessa carreira. Aí eu venho aqui e fecho com baixíssimo. Ó, aí já finalizei a primeira carreira. Vamos fazer 4. A primeira já está feita. Aí aqui eu vou subir 1, 2 e 3. Quem quiser pode subir 4. Lacei minha agulha e vou continuar o mesmo processo igual que eu fiz no corpinho. Ó, ponto alto, correntinha de separação. E aqui eu sigo o baile, ó, sem mistério. Aí eu prossigo. Aí eu vou fazer 4 carreiras de azul. A troca de fio é a mesma que eu fiz ali no corpinho, que eu mostrei pra vocês no começo. Igualzinho. E eu vou seguindo até completar 4 carreiras, tá? Eu vou completar minhas 4 carreiras aqui, vou fazer a última vez ali a troca de fio, pra poder não gerar dúvidas, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, finalizei a minha carreira de azul, ó, fiz 4 carreiras, ó. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou colocar a amarela, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, vou inserir aonde eu terminei e comecei, ó, tá vendo? Aí eu vou pegar o amarelo e vou fazer a mesma coisa. Vou subir 3 carreiras, ó, 1, 2 e 3, 3 correntinhas, laço. Vou 4 e vou fazendo ponto alto com ponto de separação. Isso aqui depois eu vou arrematar naquele mesmo esquema, esse amarelo aqui, ó, insiro aqui, abro no meio e dou um nozinho, mesma coisa que eu mostrei. E aqui eu vou fazendo, aí agora são 6 carreiras de amarelo. Ó, aí eu vou espelhar a minha manga toda. Aí aqui, gente, não tem mistério, é a mesma coisa, vocês vão espelhar essa parte aqui da manga, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui eu botei mais carreiras, tá? Porque é uma manga longa. Então, ó. Coloquei 4 carreirinhas de cada cor. Ela ficou assim, ó. Começa por aqui e termina por aqui. Ó. Aí eu vou espelhar aqui, fazendo a mesma coisa, tá? Não tem mistério. É igualzinho. Eu vou finalizar a minha manga aqui e volto com vocês. Bom, gente, finalizei o nosso cropped, olha que lindinho que ele fica. Eu até personalizei, coloquei umas miçanguinhas costurado com linha de costura mesmo, ó. E agulha, uma agulhinha, ó, bem fininha. Fui costurando, só pra personalizar, fiz na frente e nas costas, na manga. Botei bem aleatoriamente, só pra dar aquele tchan, né, aquele brilhinho. Ó, que fofinho que ele fica. Aí coloquei nas mangas também. Ficou bem lindinho. Vou mostrar outra aqui também. Ficou impecável. Esse tamanho aqui, ele veste até um M, tá? Que ele tem a modelagem bem justinha no corpo. Ó. Aí dá pra usar com o ombro caído também. Ó, dá pra usar assim. Dá pra fazer vários truquinhos, tá? Aí, pra tamanhos maiores, é só vocês medirem do jeitinho que eu ensinei pra vocês lá no começo do vídeo, beleza? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Que aí, em breve, eu vou responder vocês. E é isso, gente. Até a próxima.